Olá pessoal, eu sou Mariano, sou técnico da empresa Romatec e hoje nós vamos falar a respeito de uma dúvida que é bastante comum para quem precisa fazer a substituição ou até mesmo fazer a verificação se a fonte laser, né, das máquinas de corte CO2, se a fonte está funcionando, né, se o problema é alguma outra coisa que está interferindo, né, porque a gente recebe muitas fontes para conserto que normalmente não apresentam defeito, ok? Então nós vamos ver uma forma de testar isso, né? Claro que existem fatores que podem contribuir, né? Ou até mesmo impedir o teste, mas a gente vai ver a respeito, certo? Então aqui eu tenho uma fonte padrão, né? É uma fonte importada, obviamente. É uma fonte de 80 watts, certo? Ela tem então neste borne com 3 terminais é a parte de alimentação, tá? E aqui nós temos os pinos de controle da fonte, ok? Neste caso, a gente vai deixar na descrição deste vídeo, nós temos um outro vídeo que explica também a função de cada uma dessas entradas, né? Mas a gente vai recapitular agora. Então vamos lá, nós temos aqui, lá na parte de controle, são 5 terminais, ok? A gente também vai disponibilizar, tem uma imagem aqui que é bastante didática, que ela auxilia bastante na identificação e ao mesmo tempo ela dá uma forma mais visual, né, daquilo que eu vou explicar agora, certo? Ok, então nós vamos ver agora as funções aqui. No primeiro terminal, tá, nós temos aqui a entrada de sinal de 5 volts, né? Depois nós temos o terminal WIN, que é o input, né? Que é a entrada de um sinal analógico, que ele vai determinar a potência, né? O percentual, a corrente que vai ser gerada pela fonte, né? Então vamos supor essa aqui é uma fonte de 80 watts, ela tem uma limitação aqui de 26 miliamperes, ok? Então se eu tiver aqui aplicar 5 volts, ela me entrega os 26 miliamperes de corrente, ou se for 2,5 volts, entrega metade, 50%, né? Neste caso 13 miliamperes. Depois nós temos o terminal G, que é o ground, né? Seria o GND. Depois tem a letra P, que refere-se à proteção da água, né? Algumas fontes trazem aqui uma descrição, é um WP, Water Protect. E aí nós temos também o L, que é a ativação da própria fonte, né? Como se fosse um terminal de habilitação, vamos dizer assim, né? Ativa ela com nível baixo, ou pelo terminal H, que seria habilitar a fonte em nível alto, né? No caso, o nível alto seria 5 volts e o nível baixo 0 ou até mesmo o acionamento pelo próprio GND aqui da fonte, ok? Então vamos ver o seguinte, para fazer essa ligação ou teste, né, vamos dizer assim que a fonte está conectada, está instalada na máquina e não está gerando laser, sinal de laser, certo? A gente pode simplesmente desconectar esse terminal aqui, deixa somente a parte de alimentação, né, e aí nós temos um botão de teste. Nesta condição, né, somente alimentada a fonte e o tubo conectado, né, não havendo problemas com o tubo, né, supomos que o tubo esteja em plenas condições, no momento que a gente pressionar o botão de teste, automaticamente a fonte vai gerar a potência máxima que ela pode entregar, ok? Nesse caso 26 miliamperes. Supomos que tenha pressionado ali o terminal do teste e gerou o laser, né, suficientemente para identificar que está funcionando, não tem fuga, não tem nada, está tudo ok. E aí, ao reconectar, né, o terminal de controle junto lá à interface, quando for fazer o teste e fazer um pulso ou até mesmo um acionamento do laser manual, né, através da controladora, aí a fonte não funciona, tá? Esse é um problema que é bastante comum, né? Ou às vezes até o pessoal tem
dificuldade de saber se o problema é controladora, se é a fonte ou se o problema é o tubo. Então, assim, nesta condição, aqui a gente pode ver esse diagrama, tá? Ele traz aqui, tem um potenciômetro para fazer a simulação, né, da variação da entrada do sinal analógico, ou seja, alteração do percentual. Tem aqui a chave que conecta o P ao G, ou seja, seria a conexão para dizer que a proteção da água está ok, está tudo certinho, né? Então, normalmente lá na máquina tem um sensor de fluxo, um fluxo de água, né, que é pela entrada, o que vem do chiller, né? Às vezes tem no chiller, às vezes tem na própria máquina, pode haver a redundância, certo? E aí, neste caso, quando há a circulação de água, existe um sensor, uma espécie de uma chave dentro dessa válvula, né, do sensor de fluxo, que dá essa condição como se fosse fechado, ou seja, né, para um teste, para saber se o problema é a válvula de fluxo d'água que está inoperante ou tem algum problema, é possível fazer um jumper entre a letra P e o G, ok? Isso dá a condição, mostra para a fonte que não há problema com a água, certo? Não se aconselha fazer o uso do jumper de modo contínuo, ok? Porque senão pode faltar a água e acabar não conseguindo resfriar o tubo e acabar danificando partes da máquina, ok? Aí a gente pode perceber que o terminal L também tem uma chave, ou seja, que aciona para o GND, e a entrada do H, ela vai para o nível alto, ou seja, 5 volts. Então, neste caso, a gente fez o primeiro teste, certo? A fonte não funciona, ou o tubo não funciona, ou a interface não funciona. Algo está errado, né? Algo está inoperante. De novo, para a gente conseguir testar, é preciso isolar as partes, ou seja, a gente desconecta a parte de controle, né? Tira a parte de controle e deixa só a alimentação da fonte. Então agora nós estamos deixando a interface de lado e vamos verificar se a fonte está ok, certo? Se a fonte, ao ser pressionado o botão de teste, ou se a pessoa que precisar fazer o teste resolver montar este circuito eletrônico aqui para conectar aqui num conector auxiliar, né? A gente aqui na bancada a gente também faz esse teste da mesma forma, né? Tem este circuito bastante simples e extremamente funcional, né? Porque são as condições básicas que a fonte precisa para operar, né? Se neste caso não funcionar, ou seja, não houver a presença do laser, ainda pode ser problema na fonte, tá? Mas para ter esta certeza, aí sim é necessário ou testar esta fonte em uma outra máquina que a gente sabe que o tubo está operando bem, né? Ou até mesmo fazendo a substituição do tubo. Não é muito comum, né, haver disponibilidade de tubos assim, para ficar trocando, né, em função de custos, mas é importante ter isso em mente, ou seja, se não houver a conexão, ou seja, não tem interferência da placa de controle ou da interface, certo? Ficam só duas peças que podem haver o problema, certo? E no caso disso voltar a funcionar, ou seja, tirou aqui, desconectou, né, e está funcionando, bom, então nós temos um problema antes da fonte, ou seja, a interface, ela por alguma razão não está mandando sinais para a fonte operar de forma adequada, certo? E então, para a gente conseguir identificar isso, certo? Qual é o sinal da fonte que não está vindo, ou qual é o sinal que a interface não entrega? De novo, a gente pode usar como referência este esquema, porque se ela não aciona, há duas condições, tá? A primeira, proteção da água, né, pode estar desativada, então se a gente não sabe se a interface tem ou não esse sinal,
a gente pode substituir a conexão que vem aqui na letra P e fazer um jumper para o G. Ou seja, a gente vai estar inibindo o sensor, né, e forçando a fonte entender que há condição adequada para funcionamento, pelo menos no que se trata a água. Num segundo momento, o sinal da entrada de nível baixo é o que é mais utilizado, né? A maior parte das fontes são ligados apenas o L, o P, o G e o IN, certo? Porque o sinal analógico que vai estar presente no IN, como ele pode variar de 0 a 5 volts, né? E se a gente perceber, colocar ali o multímetro e identificar que tem pelo menos 2, 3 volts, então a gente vai estar com uma condição que tem pelo menos 40, 60% da potência está chegando, né, vamos dizer assim, para o acionamento. No entanto, a fonte não está sendo ativada. E esse ativar a fonte ou habilitar a fonte é feito pelo sinal, né, que chega no terminal L. Né? Então, o que é esse sinal? É um sinal que chega em nível baixo, né? A interface é como se ela colocasse, ligasse a letra L junto ao G, né, junto ao GND. A mesma condição de funcionamento da proteção da água. Ok? Então, esta é a forma mais simples de identificar, né? Se, por exemplo, a gente desconectou, pressionou o botão do teste, está funcionando, ou colocou um outro conector auxiliar com este circuito montado de uma forma independente. Se está funcionando dessa forma, então, automaticamente, o circuito da fonte e o tubo estão ok. Então, este problema está antes da fonte, né? Nessa semana, por exemplo, a gente fez verificação de 3 fontes, esta inclusive, né, que o equipamento é novo, né, o cliente nos mandou por não estar operando de forma adequada, né? Nesse caso, o cliente reclama que quando ele conecta, tá, bota aqui o conector de controle, dispara o laser em 100%, como se estivesse fazendo já algum procedimento na máquina, certo? E isso não ocorre porque, na realidade, a máquina está em repouso, vamos dizer assim, né? E o momento que ele conecta é como se tivesse colocado a máquina em operação, tá? Isso é característica de um problema anterior, ou seja, é um problema com a interface, né? O circuito lógico que tem na fonte, que faz esta identificação, ela também pode apresentar problemas, tá? Só que neste caso, simplesmente ao fato de alimentar, né, então a fonte já estaria gerando sinal de laser ou até mesmo um sinal um pouco menor, ou seja, só fazendo alimentação. E aí sim, com um defeito na fonte, com o circuito lógico, ou enfim, o sinal de entrada com alguma avaria, pode realmente gerar alguma situação dessa forma, ou seja, gerar o laser sem a máquina estar ativada, o que é bastante perigoso, porque no momento de manusear ou até mesmo abrir a máquina, alguém pode acabar se queimando, certo? Então, a gente precisa ter isso em mente. O teste é bastante simples, né? A gente vai deixar disponível o esquema justamente para ficar bem fácil o entendimento, certo? Ok, pessoal, então a gente viu agora na prática como é que funciona, né? Esclarecendo aqui as funções, certo? Acredito que possa haver ainda alguma outra dúvida, né? Que a gente procura sempre esclarecer da melhor forma possível, mas havendo dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, a gente está à disposição, né? E tenham sempre em mente que, assim, o primeiro teste a ser feito, né, ele precisa ser identificado por partes, ou seja, a gente isola, né, os circuitos de forma independente para conseguir identificar, né, e aí isso facilita bastante, tanto na hora de buscar um auxílio, né, um auxílio técnico para fazer algum reparo,
né? Até porque aí você já fez algum outro teste para poder dar informação para o técnico que certamente vai lhe questionar algumas coisas neste sentido. Com relação ao circuito de controladora, né, os testes eles já são um pouco mais complexos, né, seria necessário fazer ou em laboratório ou até mesmo ter algum outro equipamento, algum outro instrumento para poder fazer essa medição, certo? O teste é bastante simples. É importante ressaltar que há risco de choque elétrico fazendo este procedimento, né? Porque este terminal que é ligado, o retorno do tubo, né, que seria o pino negativo do tubo, ele retorna o sinal que vem de lá, do tubo, e em alguns casos a máquina não possui aterramento. Tá? E isso é um risco bastante sério, né, que a pessoa pode tocar o gabinete, né, porque internamente este terminal de retorno ele vai conectado ao gabinete, né, ou seja, a massa, ao GND da fonte. Tá? Então é importante ter esse cuidado também, né, que qualquer procedimento que for fazer, existe o risco do choque elétrico. Na dúvida, peça auxílio para alguém com condições para poder lhe auxiliar ou até mesmo fazer o teste para você de forma segura. Ok? Estamos à disposição e até a próxima.